Bom dia, bem-vindos à aula do Srimad Bhagavatam, Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yattodanandan Radhajanarangana Yattodanandanan Bragajanarangana Yamuna Tirovanachari Yamuna Tirovanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yasodanandanan Bragajanarangana Yasodanandanan Bragajanarangana Yamuna Tirovanachari Yamuna Tirovanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, hoje nós teremos a leitura do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 22, verso número 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ato bajishi samaye nasaduin yavatejo bibriyadat manome ato dharmam paramahansya mukyam shukla proktam bahumanye vihinshvam. Ataha, portanto, bhajishye, aceitarei, samayena, sob a condição, sadhuin, a casta moça, yava, até, tejaha, sêmen, bibriyat, possa dar à luz, Atmanaha, de meu corpo, meus, Atha, depois disso, Dharman, os deveres, Paramahansya Mukhyam, dos melhores dos Paramahansas, Shukla Proktan, falado pelo Senhor Vishnu, Bahu, muito, Manie, eu considerarei, Abhinshran, isento de inveja. Tradução: portanto, aceitarei esta casta moça como minha esposa, sob a condição de que, após ela receber o sêmen de meu corpo, eu aceite a vida de serviço devocional que é aceita pelos mais perfeitos seres humanos. Este processo foi descrito pelo Senhor Vishnu e é isento de inveja. Significado por Srila Prabhupada. Kardama Muni expressou o desejo de ter uma belíssima esposa ao imperador Swayambhuva e aceitou a filha do imperador em casamento. Kardama Muni estava no eremitério praticando o celibato completo como Brahmachari e, embora tivesse o desejo de casar-se, ele não queria ser chefe de família por toda a duração de sua vida, pois era versado nos princípios védicos de vida humana. Segundo os princípios védicos, a primeira parte da vida deve ser utilizada em Brahmacharya. E embora tivesse o desejo de casar-se, Embora tivesse o desejo de casar-se, ele não queria ser chefe de família por toda a duração de sua vida, pois era versado nos princípios védicos de vida humana. Segundo os princípios védicos, a primeira parte da vida deve ser utilizada em Brahmacharya para o desenvolvimento do caráter e das qualidades espirituais.
Na parte seguinte da vida, deve-se aceitar uma esposa e gerar filhos, mas não se deve gerar filhos como cães e gatos. Kardama Muni desejava gerar um filho que fosse um raio da suprema personalidade de Deus. Deve-se gerar filhos que possam executar os deveres de Vishnu. Caso contrário, não há necessidade de produzir filhos. Há dois tipos de filhos nascidos de bons pais. Um é educado na consciência de Krishna para poder libertar-se das garras de Maya nesta mesma vida. E o outro é um raio da suprema personalidade de Deus que ensina ao mundo a meta última da vida, como será descrito em capítulos posteriores. Kardama Muni gerou um filho assim, Kapila, a encarnação da personalidade de Deus que enunciou a filosofia de Sankhya. Grandes chefes de família oram a Deus para enviar seus representantes de modo que possa haver um momento auspicioso na sociedade humana. Esta é uma razão para se gerar um filho. Outra razão é que um pai altamente iluminado possa treinar seu filho em consciência de Krishna para que o filho não tenha que voltar novamente a este mundo miserável. Os pais devem cuidar para que os filhos deles, nascidos, não entrem novamente no ventre de uma mãe, a menos que se possa treinar os filhos para alcançar a libertação nesta vida, não há necessidade de casar-se ou produzir filhos. Se a sociedade humana produzir filhos como cães e gatos para o distúrbio da ordem social, então o mundo torna-se infernal, como tem se tornado nesta era de Kali. Nesta era, nem os pais nem os filhos são treinados, tanto um quanto os outros são animalescos e simplesmente comem, dormem, acasalam-se, defendem-se ou gozam de seus sentidos. Esta desordem na vida social não poderá trazer paz à sociedade humana. Kardama Muni explica de antemão que jamais aceitaria associar-se com Devahuti por toda a duração de sua vida. Ele promete associar-se com ela apenas até que ela tenha um filho. Em outras palavras, só se deve utilizar a vida sexual para produzir um bom filho e não para algum outro propósito. O objetivo especial da vida humana é a devoção completa ao serviço do Senhor. Esta é a filosofia do Senhor Chaitanya. Após cumprir com as responsabilidades de produzir um bom filho, o homem deve tornar-se sannyasa e dedicar-se à vida perfectiva de Paramahamsa. Paramahamsa refere-se à fase perfectiva mais altamente elevada da vida. A vida de sannyasa tem 4 fases, das quais Paramahamsa é a ordem mais elevada. O Srimad Bhagavatam é chamado de Paramahamsa Samhita, o tratado para a classe mais elevada de seres humanos. O Paramahamsa está livre da inveja. Em outras fases, mesmo na fase da vida de chefe de família, há competição e inveja. Mas uma vez que as atividades de ser humano na fase de Paramahamsa são inteiramente dedicadas à consciência de Krishna ou serviço devocional, não há campo para inveja. Da mesma forma que Kardama Muni, cerca de 100 anos atrás, Thakura Bhaktivinoda também quis gerar um filho que pudesse pregar intensamente a filosofia e os ensinamentos do Senhor Chaitanya. Através de suas orações ao Senhor, ele teve como filho Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaja, que atualmente está pregando a filosofia do Senhor Chaitanya por todo o mundo através de seus discípulos autênticos. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya
Chakshurumilitam jena tasmai shri gurave namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Deshtarine Sri Chaitanya Manopistam Kapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Panchakalpatarubhyascha Kripati Rubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ato Bajishi Samayena Sadhuin Yavatejo Bibriyadatmano Me Ato Dharmam Paramahansya Mukyam Shukla Proktam Bahumane Vihinshran. Portanto, aceitarei esta casta moça como minha esposa, sob a condição de que, após ela receber o sêmen de meu corpo, eu aceite a vida do serviço devocional que é aceita pelos mais perfeitos seres humanos. Este processo foi descrito pelo Senhor Vishnu e é isento de inveja. Então aqui, nesta sessão do Srimad Bhagavatam, nós podemos ver como que Kardama Muni ele está aceitando o seu casamento, mas ele não é uma pessoa assim, que está se casando com o objetivo meramente de viver nesse mundo material e se envolver em apegos e em relacionamentos. Podemos ver que, como Srila Prabhupada explica aqui, ele desejou ter uma mulher bela e casta, porque, na verdade, ele, até aquele tempo, até aquele momento, ele teve o treinamento da vida de Brahmacharya, mas agora ele está aceitando a vida de Grihastha. Dentro do sistema de Varnashram, a pessoa passa por fases, entende? Na sua vida civil, assim como a pessoa também aceita fases sociais, onde ela se ocupa em atividades de acordo com sua natureza. Então, de uma forma, de acordo com a natureza da pessoa, a pessoa também deve, na sua vida civil, na sua estágio de solteiro, casado, ou de uma vida dedicada à espiritualidade, existem essas 4 fases. Brahmacharya significa aquele que vai se comportar com base no conhecimento do absoluto, ou seja, é uma vida de treinamento, de educação. Então a pessoa é educada. Brahmachari Guru Kule Vasandanto Guru Hitam Acharyanta Savanicho Gurau Sudrida Sauridaha. Que a pessoa deve morar na casa do mestre espiritual, entende? E praticar autocontrole, entende? E ter uma vida servil ao mestre espiritual. Então, dessa forma, a pessoa se prepara para o resto da sua vida, ou seja, até a vida de Brahmachari, entende? Ela não é um estado vitalício, definitivo. São raros aqueles que podem manter essa vida de austeridade e, portanto, ela aceita um voto definitivo de renúncia como o sannyasi. Por isso é dito que nesta era de Kali Yuga não são todas as pessoas que estão preparadas ou têm condições de aceitar a vida de renúncia jovem,
podemos ver mesmo no movimento da consciência de Krishna, tem muitas pessoas às vezes aceitam essa vida da renúncia precipitadamente, sem ela ter passado por essas fases, gente, porque de acordo com o conhecimento védico, o ser humano passa por quatro prioridades na sua existência, não? Como está dizendo, Dharma, Artha, Kama e Moksha. Significa, primeiro, base é a religiosidade. Isso é o mínimo denominador comum que estabelece o que é a vida humana. Se descreve na literatura védica, né, sobre que Haranidra Bhaya Maitunancha Shamanane Tat Pashubir Naranam Dharmohite Shangadiko Vishesho Dharmenaina Pashubi Samanaha. Dharmohite Shangadiko Vishesho Dharmena Pashubi Samanaha. Que é dito que o ser humano, se ele se ocupa meramente nas atividades dos pashus, dos animais, ele não é diferente dos animais. Porque tanto os animais como os seres humanos têm uma coisa em comum. Eles estão ocupados em Ahara, Nidra, Bhaya e Maituna. Ahara é comer, Nidra é dormir, Bhaya é defender-se, decorrência do medo, Bhaya, defender-se. E Maitunam é a vida sexual. Então, no que diz respeito a essas quatro atividades, Samanan eta é a mesma coisa. Tanto os animais, Pashu, como os Narana, os Naras, os homens, são iguais. Mas algo diferencia, que é Dharmo Hiteshan Adiko Vishisho. Adiko Vishisho. Existe uma diferença, uma distinção principal que classifica. É que a aceitação do Dharma. Entende? O que significa a aceitação do Dharma? Significa que nós estamos nesse mundo material porque nós desejamos desfrutar independente de Krishna. E, portanto, este desfrute, ele é conduzido de acordo com o Dharma. Porque se nós não aceitamos Dharma, ou seja, o que vem a ser Dharma? Qual é a diferença entre Dharma e Karma? Karma é uma vida reativa, a pessoa executa uma atividade sob a influência de determinado modo da natureza material e aquela atividade ela gera um efeito e aquele efeito prende a pessoa para mais ações e assim a pessoa se roda samsara. Então o processo da entidade viva se prender no mundo material, ele é indefinido, ele não tem um fim, tá? E a pessoa, às vezes a pessoa nem mesmo tem consciência, é tudo devido à sua associação com os modos da natureza material que ela é impulsionada a agir de tal maneira. Mas quando a pessoa, nessa situação de viver neste mundo instintivamente e reativamente, entende que não, a forma humana de vida é muito rara, entende? Ela não foi feita meramente para ficar aqui vivendo como todos os outros seres, presa aqui, sem um propósito. Ela tem um propósito, e esse propósito é estabelecido pelo Dharma. O Dharma é a natureza de alguma coisa. Todas as coisas, tudo que existe, também tem um propósito existencial. Esse propósito existencial das coisas é o Dharma. Como se descreve, né, que aquilo que mantém alguma coisa, Dharana Dharma Iti, Ahudo Dharmo Dharayata, aquilo que mantém as pessoas juntas, Dharayate Prajaha, que faz, ele é o Dharma. Então, portanto, qual a diferença entre
viver reativamente no karma e viver com propósito, ou viver progressivamente no dharma, é que nós aceitamos deveres. Tá? Então, primeira pessoa situa-se o processo da vida religiosa, que é descrito nos Vedas como Karma Kanda, a seção do Karma Kanda. Ele estabelece uma existência baseada em deveres, tem propósitos, dever na família, o Dharma familiar, o dever na sociedade, o Dharma na sociedade, o dever na humanidade, o dever na natureza. Todos nós tem dever. Não é que a vida é sem propósito. Então, este propósito da vida, este propósito da existência é o que é chamado de Dharma. O Dharma é o propósito da existência neste mundo material. Então, situado no Dharma como a vida progressiva, a vida se torna próspera naturalmente. Então temos o propósito de Artha. Então é dito que a vida de Dharma é assim, estabelecida, ela é determinada pela vida de Brahmachari. O Brahmachari, ele aprende a viver no Dharma, sob a orientação de um mestre espiritual. O discípulo, ele aprende a viver no Dharma. Então daí o Brahmachari, ele pode passar para a segunda fase, que é o Grihasta. Então na vida de Grihasta, aí ele pode ter outros propósitos, outras necessidades, que é chamado primeiro Artha e Kama. Então, uma pessoa se ela não tem as necessidades de Artha e Kama, desenvolvimento econômico ou prosperidade material, e isso é essencial. Se a pessoa vai aceitar uma vida de Grihasta, ela tem que ter condições econômicas de não apenas sobreviver, para manter-se uma vida digna, mas também manter a sua família, porque a vida de Grihasta também tem como meta. Ou seja, a base de Dharma é comum a todos os estágios de vida. Entende? Então, o Brahmachari, ele não está preocupado tanto com Artha e Dhamma, por isso que o Brahmachari tem uma vida de renúncia, ele é desapegado, ele tem uma vida simples. Mas ele está se treinando. Inclusive, um dos treinamentos que os brahmacharis têm no seu estudo, além da vida espiritual, que é básico, ele também desenvolve um conhecimento para se situar no Varna, entende? Na sua posição social, como um Brahmana, como um Kshatriya, como um Vaishya e como um Shudra. E, portanto, o treinamento no Gurukula também era profissional, era profissionalizante, porque assim, quando ele entrasse na vida de Grihasta, ele pudesse ter uma condição econômica, e essa condição econômica é necessária para que ele possa ter cama também, para que ele possa não apenas satisfazer os seus desejos nesse mundo material, mas também como cuidar das necessidades da sua família. Então, portanto, como este Grihasta, ele foi treinado na vida de Brahmachari, por isso é dito que para que haja um bom Grihasta. Então, como o caso aqui de Kardama Muni. Kardama Muni, ele teve o treinamento de Brahmacharya, ele teve o treinamento da vida religiosa, de autocontrole no asha, mas ele entendeu que ele tinha a necessidade também de Artha e Kama. Tá? Então ele, claro, certamente ele, como um Brahmana, ele poderia, e ele era um yogi místico, ele tinha o poder de conseguir as coisas
é desenvolver, ter arta e mesmo kama. Então aqui ele está aceitando a vida de grihasta, com essa necessidade, para que ele possa treinar-se para, por fim, ele poder não mais voltar ao mundo material, com conhecimento espiritual. E, portanto, aí o quarto Purushartha, que é moksha, possa ser obtido. É importante entender mesmo que este quarto Purushartha, que geralmente ele, às vezes, ele se identificava com a vida de tanto dos vanaprastas como dos sannyasis, que tinham a preocupação já de moksha. Brahmachari, ele treinava-se, o grihasta tinha necessidade de arta kama. Então, mas quando ele se aposentava, aí ele aceitava uma vida de renúncia. Então a vida de renúncia tinha duas fases também. Primeiro, a vida de vanaprastha. Vanaprastha significa que ele ainda mantinha-se na vida familiar em termos. A sua vida familiar agora ela tinha o propósito de moksha. Entende? Então, quando a vida familiar não tem o propósito de arta nem kama, que é a vida de grihasta, ele tem que ter prosperidade material, ele tem que ter assim uma situação econômica digna, e ele pode ter assim o prazer da vida familiar com todo o seu conforto, etc. Mas ele também tem o Dharma, ele também tem a finalidade de treinar os seus filhos para que possam seguir na vida espiritual, ou seja, ter garantia. Então, aí ele pode, tendo cumprido esse dever de arta e kama com sua família, ele pode alcançar uma vida de moksha, que é a vida de renúncia. Então, a vida de vanaprastha, que o Prabhupada não fala aqui, mas como podemos ver também que é uma fase que muitas pessoas não chegam, não são todos os que chegam à vida de sannyasi. Para a pessoa ter a vida de sannyasi, ela tem que ter uma natureza brahmínica, de pregador, muitas vezes. E o vanaprastha, ele vai se ocupar na vida espiritual, na missão da vida espiritual, juntamente com a função da vida espiritual junto com a esposa. E depois, às vezes, quando essa vida de vanaprastha ela já não é mais possível, a pessoa toma o sannyasi, ou não, ou então a pessoa se dedica ali. Então é dito que Kardama Muni, ele tinha, como ele era um brahmana, ele tinha uma finalidade muito além da vida de familiar pelo casamento. Como Srila Prabhupada explica aqui no significado, existem duas condições de gerar filho, entende? Por exemplo, ou seja, ele diz, há dois tipos de filhos que são nascidos de pais bons, Prabhupada explica o significado, entende? Primeiro, dois propósitos de ter filhos. Primeiro é educar os filhos, educar a família numa vida espiritual progressiva, tornar o seu filho um devoto, ele diz. Ou seja, como está dito na Escritura, ninguém deve tornar-se um pai, uma mãe, um rei, um guru, se não pode salvar os seus dependentes do ciclo de existência nesse mundo material. Então, portanto, um dever é os pais educar e inspirar os filhos pelo seu próprio exemplo. Não adianta nada os pais serem assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, se os pais, podemos ver mesmo na história da vida espiritual, né, muitas pessoas pensam, não, agora que eu tenho meu filho, vai ter uma alma elevada, eu vou salvar. Porque ele não entende que o segundo propósito não é educar as almas condicionadas, é permitir que almas, raios de Vaikunta, desçam
e salvo. Então podemos ver que mesmo no próprio movimento muitos grihastas às vezes negligenciam sua vida espiritual. Agora eu tenho um filho, meu filho vai me salvar. Meu filho é o raio de Vaikuntha. Então podemos ver que isso tudo, porque como nós sabemos que aquela alma veio para libertar-nos, ela é muito mais elevada e nasceu de acordo com o chamado Bhagavad Gita, né? O Bhagavad Gita, que nasce numa família de espiritualista para continuar. Como nós sabemos, ouça aquela pessoa, está ali e nosso dever é executar. Então, na verdade, Kardama Muni, ele tinha dois propósitos. O primeiro propósito dele é exatamente esse, de gerar filhos. Ele era um Prajapati, ele era um Brahma criou o mundo, ele tinha que criar os seres. Então, mas ele, além de ser um Prajapati, ele não era um Prajapati, um gerador de população normal, como os chefes de famílias, os grihastas têm. Os grihastas vão casar e querem ter filhos, a esposa quer ter filhos. Mas a preocupação deles são diferentes da que Kardama Muni tinha. Kardama Muni, ele aceitou a vida de grihasta como um dharma. Tá? Não é que ele apenas... Ele casou porque ele estava apegado à vida sexual e, portanto, ele queria ter uma mulher para ter a vida sexual de uma forma religiosa. Não. Ele tinha uma função. Se nós lemos aqui no Srimad Bhagavatam, um dos temas que o Srimad Bhagavatam nos coloca, né? É sobre o quê? Stanam, Poshanam, Mutaya. Existem vários propósitos. E ele descreve que na subcriação de Brahma, que é chamado Visarga, o Senhor Brahma, ele gera os seus diferentes filhos e netos na sua mente dele. E depois, com o Manu. Então todos esses diferentes sábios que foram gerados por Brahma no propósito inicial eram Prajapatis também. Eles tinham que gerar a população. Não apenas os seres humanos, animais, os semideuses, até mesmo os demônios, todas as classes de seres vivos que se estabeleceram neste universo, esse mundo material, nessa criação, eles tinham o propósito de povoar o universo. Porque o mundo material, ele é como uma escola. O mundo material é como um grande hospital, um grande asilo, que vai curar aquelas almas doentes que aqui estão por exercer erroneamente o seu livre-arbítrio. A alma espiritual tem por natureza seu livre-arbítrio, e portanto, por isso elas vêm ao mundo material. Porque o mundo material é a alternativa do amor a Deus. No mundo material, a pessoa, em vez de amar a Deus, ela tem inveja de Deus. E, portanto, ela esquece de Deus. Então, o propósito da existência material é baseado no livre-arbítrio. Então, portanto, a entidade viva vem aqui, mas Krishna é tão misericordioso que coloca ela aqui neste hospício de pessoas que pensam que são Deus. Então, o mundo material. Mas ainda assim, ele é tão misericordioso que ele bota uma equipe de médicos, enfermeiros, para cuidar dessas almas e curá-las, e elas possam, assim, exercer o seu livre-arbítrio. Então, Brahma, no processo da natureza material, tinha esses filhos. Estou falando isso porque para mostrar que não é que Kardama Muni estava apenas desejoso de ter uma esposa, entende? Ele tinha um propósito, e esse propósito era, entende, ser um Prajapati, criar progenie, entende? Povoar todo o universo para que essas almas materiais pudessem. Então, o primeiro propósito de ter filho é exatamente esse mesmo que Prajapati falou. Essas almas que vão nascer no seio da minha família, eu vou educá-las, vou curá-las, fazê-las entenderem que nós, por natureza, somos servos eternos de Krishna.
Então, nesse sentido, essa responsabilidade do chefe de família, ela tem que ser baseada no nosso exemplo. Nós temos que ensinar os filhos. A família toda tem que ser inspirada pelos pais e mães conscientes de Krishna. Então, esse treinamento é importante. Por isso que nós podemos ver que o movimento da consciência de Krishna, parte do propósito é o sistema de Varnashram, que inclui o treinamento. Por exemplo, nós temos os templos. E nos templos são lugares onde o exemplo de vida de brahmachari, por exemplo, podemos ver mesmo muitas pessoas não têm assim condições de morar num templo, receber o treinamento monástico de brahmacharis, mas elas podem, pelo exemplo, pela pregação destes renunciantes. Por isso, Srila Prabhupada queria criar que a ISKCON fosse uma escola de brahmanas, brahmacharis, sannyasis, grihastas, vanaprasthas, que pudessem viver em consciência de Krishna, para serem inspirados na vida familiar. Então, portanto, Kardama Muni, entende? Ele, dessa forma, ele estava cumprindo um propósito, e a vida de grihasta também, ela tem um propósito. Não é que uma pessoa tem que renunciar ao mundo material e, portanto, a pessoa tem que ser um monge renunciado, um brahmachari renunciado e, portanto, quando ela não consegue, ela cai em Maya e vira um grihasta. Não, isso não é. Às vezes, no começo do movimento, na maturidade dos devotos tinham essa mentalidade e, portanto, às vezes, muitos brahmacharis, muitos devotos que estavam iniciando a vida espiritual, mesmo que eles não moravam em ashram, mas ainda assim, eles tinham que ter esse treinamento básico. Eles consideravam que a vida de brahmachari, a vida de renúncia, que era importante, e não se treinavam, nem mesmo profissionalmente, para manter uma vida, como eu estava falando, que artha é a primeira necessidade que indica que a vida de artha tem que começar com artha. O grihasta tem que ter prosperidade material para se manter e manter os brahmacharis e manter, porque normalmente sempre vai haver uma parte muito pequena da sociedade que vão renunciar. Então, estes renunciantes que não têm o interesse mais de artha nem cama no mundo material. Então, eles devem, a vida deles na posição de moksha, de renunciar ao mundo material, por estarem ocupados na vida espiritual, por estarem ocupados no serviço devocional a Krishna, porque é dito que Bhakti é o quarto Purushartha, é o quinto Purushartha, ele é um upgrade de moksha. Portanto, o serviço devocional puro a Krishna, ele está incluído, como eu estou falando, moksha, porque o moksha ele pode ser obtido pelo impersonalista ou pelo devoto. O impersonalista ele renuncia ao mundo material e, portanto, renunciando ao mundo material, ele se livra da influência das energias de Krishna. Tanto a energia material como a energia espiritual ativa, e, portanto, nessa condição impessoal, ele alcança o Brahman. Porque no Brahman, qual a diferença entre o Brahman e o mundo material e o mundo espiritual? É que no Brahman, as energias de... Claro, existe uma energia... Ainda assim, mesmo no Brahman, tem a energia de Krishna. Sandhini Shakti. A Sandhini Shakti, que é a energia existencial de Krishna, também mantém o Brahman. Krishna mantém o Brahman pela sua Sandhini Shakti. Por isso, Sandhini Shakti é a Shakti de Shiva. E no mundo espiritual ela é Paurnamasi. Ela mantém a existência espiritual. Então, portanto, a energia de Jnana, ela também se manifesta, Sambit Shakti, na compreensão da diferença entre material e espiritual. Mas ela não ensina, não mostra a diversidade do mundo espiritual. O que dizer da Ladini Shakti, que é experimentada pelo impersonalista apenas com o vislumbre
do Brahmananda, do prazer da vida espiritual, mas ainda não existe o relacionamento. Então, portanto, o personalista ele não tem influência dessas duas energias de Krishna, mas o devoto ele se liberta da energia material, que é o reflexo da energia espiritual, dividida em Ladini, Sandini, Samvit, para Shaktir Vividaiva Suyate. Krishna explica nas Upanishadas, né? Conhecimento, a revelação dos Upanishadas fala que o Senhor Supremo tem muitas potências para Shaktir Vividaiva Suyate. Swabhavika Jnanabala Kriyacha. E essas energias, essas múltiplas energias de Krishna são inerentes a eles, ou seja, não são diferentes. Não é como Shankaracharya para Brahma Satyam Jagat Mithya. O Brahman é real, mas a Shakti, Jagat, a energia de Krishna, ela é Mithya, ela é falsa. Não, ela é real, porque é pela energias de Krishna que a variedade, a diversidade é manifesta. Tá? Então, o imanifesto pode ser considerado o Brahman, porque no Brahman não está manifesta plenamente a energia, não está manifesta a energia material completamente, e também a energia espiritual não está plenamente manifesta. Ela não está plenamente manifesta. Então, portanto, o devoto, ele também busca o abrigo. Ele não apenas abandona a energia material, ele se abriga na energia espiritual, porque a energia espiritual é o arquétipo do qual a energia material se manifesta. Assim como no mundo espiritual nós temos Ladini Shakti, Sandini Shakti, Samviti Shakti, que permite a existência, que existe, permite o conhecimento, como está dito nesse verso do Upanishad que eu citei. Swabhavika Jnana Bala Kriyacha, as atividades, o poder, o conhecimento, tudo se manifesta pela energia de Krishna. Então essa Ladini Shakti no plano espiritual, ela é a fonte da Shakti, a diversidade. Então a diversidade causada por essas energias de Krishna no mundo espiritual se reflete no mundo material. Então, portanto, podemos ver que os gunas, os modos da natureza material, são o reflexo da energia espiritual, a variedade, a diversidade da energia espiritual, como diversidade, a polarização da energia material. Então, portanto, o processo da vida social na cultura védica tinha que ter esse conhecimento da renúncia do mundo material. Então, portanto, aquelas pessoas que estão se dedicando ao conhecimento da vida espiritual, eles devem ser mantidos. Porque os brahmanas, os brahmacharyas, ou especialmente os sannyasis que continuam a opção da renúncia da vida de brahmacharya, de uma forma vitalícia, eles têm a finalidade de ser os mestres da sociedade. E, portanto, se estes mestres estão muito preocupados com Dharma, entende? Ou melhor, por Artha, entende? E mesmo também estão envolvidos com Kama, eles não podem executar o seu dever na sociedade. Então, portanto, dentro de uma sociedade consciente de Krishna, além dos grihastas que estão, podemos ver que na consciência de Krishna não há, para você alcançar a vida espiritual que vai além de moksha, que é prema, independe da ordem civil que você esteja, que você esteja como um brahmachari, estudante, como chefe de família, como um renunciante, dedicando-se inteiramente à vida espiritual, como vanaprasthas ou sannyasis, como na cultura védica, essas ordens renunciantes, e os brahmacharis eram mantidos pela maior parte da sociedade
que tinham o poder do Artha, desenvolvimento econômico. Então, nesse caso aqui, vamos trazer o exemplo da vida de Kardama Muni. Kardama Muni era um Brahmana. Tá? Então, portanto, ele tinha uma vida de austeridade, de renúncia. Então, agora ele vai aceitar. Se ele vai aceitar a vida de Grihastha, ele aceitou plenamente. Então, ele queria uma esposa bonita. Uma esposa, mas como ele era um espiritualista, ele também queria uma que pudesse também ser santa, porque ele tinha o desejo, é dito que em vidas anteriores ele desejou ter o Senhor Supremo como seu filho. Então, na verdade, até a vida de Grihastha, nessa condição de Kardama Muni, como o Prabhupada explica, você pode ter um filho de duas formas, dois tipos de filho. Um filho que vai ser treinado, uma alma condicionada, que vai ser treinado para a vida espiritual, essa responsabilidade, ou então você vai ser o instrumento para que um raio de Vishnu ilumine este mundo. Como Prabhupada dá o exemplo de Srila Bhaktisiddhanta de Bhaktivinoda Thakur. Ele teve 13 filhos. E Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati falou que foi um celibatário, o Nastika Brahmachari, desde o começo da sua vida, falou que se ele pudesse ter como filho um raio de Vaikuntha, um devoto puro, ele teria centenas de filhos. Então, na verdade, essa condição diferencia a vida de um Grihastha. Mas aqui, além disso, Kardama Muni, que vai te explicando, ele ainda assim não está. Ele mesmo, ele queria ter o propósito de ser instrumento que o Senhor viesse a este mundo. Ele era parte do drama, o drama no sentido da peça transcendental das encarnações de Krishna. Ele não estava interessado nem mesmo a continuar a vida. Então ele falou, eu não vou levar a vida de Grihastha. Eu quero ter a vida, eu quero assumir a responsabilidade para ter um filho e depois eu quero me dedicar à vida espiritual completamente. Entende? Portanto, podemos ver aqui que, como foi falado aqui, na verdade o próximo verso explica, né? Depois quem vai ler, como que Kardama Muni, ele tinha função, ele tinha um dever de um Prajapati, de gerar a população. Então, dessa forma, o Prabhupada está explicando aqui, né? Entende? Que essas 4 fases da vida civil da pessoa, da vida familiar da pessoa, entende? Ela leva ou a renúncia para poucos, entende? Ou então a consciência de Krishna. Porque a consciência de Krishna também é uma vida de renúncia. Entende? É dito que Bhakti, o serviço devocional, começa com Karma Yoga, e Karma Yoga significa eu atuo neste mundo de acordo com o meu Dharma, com o meu Swadharma, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyasa. Eu atuo neste mundo, mas não me apego aos resultados de minhas atividades. Eu dedico esses resultados ao serviço devocional, à adoração da Suprema Personalidade de Deus. Então, portanto, Krishna é a meta da vida de um devoto, independente dele ser um Grihastha, Vanaprastha, Sannyasa, etc. Então, nesse sentido, entende? Prabhupada está falando aqui, né, no fim desse verso, não? Que outra coisa, ele diz que o Paramahansa, este renunciante, ele está livre da inveja. Essa é uma coisa muito importante aqui no significado, por quê? Não basta você renunciar ao mundo material, mas você desejar na sua mente, como está dito, no Bhagavad Gita, né? A pessoa pode renunciar, ela pode restringir os sentidos dos objetos dos sentidos, mas se o desejo está na mente, então a pessoa ela
cai de novo na existência material. Mas quando ela sente o prazer superior da consciência de Krishna, ela se fixa em consciência. Isso significa que a natureza material, a energia material, ela tem uma função perante Krishna, ela nunca vai deixar de exercer a sua função, que é iludir e atrair as entidades vivas para se prender, para ficar presa nesse mundo material com as algemas dos modos da natureza. Mama Maya Duratyaya Yayemam Yaprapajante Mayamitam Tarantite. É dito aqui. Essa energia material constituída dos modos, ela é Duratya, ela é difícil de ser superada. Mas aquela pessoa que se abriga em Krishna, ela... Então isso significa que Maya vai estar sempre nos oferecendo, entende? Porque nós, enquanto estamos presos num corpo material, numa mente material, que é constituído dos elementos de Maya, entende? Fomos feitos para ser atraídos por Maya, entende? Mas existe uma vacina, um antídoto, entende? Que é exatamente o mesmo ponto que traz a alma nesse mundo material, que é o seu livre-arbítrio. Então, o exercício de nosso livre-arbítrio desarma Maya no sentido de que nós falamos, eu não quero mais estar sob a influência tua, Maya. Vamos nos ocupar, eu quero me ocupar no serviço de Deus, senão, assim como Haridas Thakur. Haridas Thakur estava em seu ashram, cantando os seus votos de Mahamantra, do cantar dos santos nomes. E aí Maya Devi pessoalmente veio para oferecer-se dele. E Haridas Thakur não estava apegado nem averso, porque na verdade estar averso a Maya é o sintoma de que você está apegado. A aversão vem em decorrência do apego. Então, portanto, Haridas Thakur, porque ele estava completamente fixo no serviço a Krishna. Então, ele está situado nesse gosto superior, ele tem uma opção para exercer de novo o seu livre-arbítrio. Assim como o amor a Krishna depende do livre-arbítrio da alma, e para que esse livre-arbítrio seja exercido, tem que ter uma opção outra. Não, a alma tem que, vocês têm que, a natureza da alma é me amar. Shivera Shaurubhaya Krishna, a condição eterna da alma é serva eterna de Krishna, mas Krishna também, Chaitanya Mahaprabhu, quando fala sobre esse verso, ele fala Tatastha Shakti. Falar Tatastha Shakti significa que apesar disso a alma ela tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio é implicado na palavra Tatastha. Tatastha significa marginal, isso ou aquilo. Então significa que o amor da alma tem que ser exercício pelo seu livre-arbítrio. Portanto, nós viemos desse mundo material por uma razão esotérica, que pode ser descrita como o exercício de nosso livre-arbítrio. Enquanto nós temos livre-arbítrio, nós vemos esse mundo material e exercemos. Agora, Krishna é tão misericordioso que ele manifesta a sua energia espiritual na forma dos devotos puros, nas suas encarnações, e ele torna presente na história da humanidade condicionada para que nós possamos nos abrigar e fazer esse livre. Ou seja, nós temos que entender, como Krishna diz no Bhagavad Gita, Dayate Ditaya Punsha Sangaste Shupajate Sangat Sanjate Kamat Kronobi Jayate, que por contemplar, Dhyayate, a palavra Dhyaya, contemplação, ela também é a mesma palavra de meditação. Então nós estamos meditando, nós estamos contemplando os objetos de sentido e estamos desenvolvendo um apego por eles. Tá? E portanto do apego vem o desejo. Entende? Então, de alguma forma, nós temos que reverter esse processo. Temos que, em vez de
daí até Vishaya, em vez de meditar nos Vishayas, nos objetos do sentido, temos que meditar em Krishna. E isso que é todo o propósito de Bhakti. Shravanam Kirtanam Vishnu Maranam Parasevananda Sensakyam Atmaniveda. Então, o processo de Bhakti, Navanga Bhakti, é o processo de, através de diferentes atividades, de ouvir, cantar, lembrar, servir, reverenciar, adorar, meditar, trazer este nosso dhyaya dos Vishayas, dos objetos dos sentidos, para Krishna Katha, para Krishna Tadiya, para aquilo que tem relação com Krishna. E aí nós podemos desenvolver Parandrishtva, o prazer superior. Então nós temos que entender, não é que vai ter um momento que nós vamos ter desejos, porque o corpo material, a mente material foi programada por Maya para nós nos apegarmos. Mas nós temos que usar o nosso livre, ó Krishna. Então, vou dar um exemplo, o devoto está ali andando, entende? Aí ele vê o objeto de gratificação dos sentidos, que atrai a mente dele, mas ele não dá a segunda olhada. Por exemplo, o homem passou ali, uma mulher bonita, aí aquilo atrai, porque é natural o corpo ser atraído pelos Vishayas. Mas aí ele usa o livro, aí ele tem o seu livre. Eu vou dar ou não a segunda olhada. A segunda olhada mata, não tem jeito. Deu a segunda, a terceira olhada, aí você, pela contemplação, a pessoa desenvolve apego. E do apego vem o desejo. Então o processo de sadhana, de bhakti é a mesma coisa. Nós vamos, através das atividades purificatórias, nós estamos purificando o nosso sentido, concentrando em Krishna. Então, para que você entender que sadhana não pode ficar só em Vaidhi. Nós temos que nos ocupar em Vaidhi, mas também nós temos que interiorizar e desenvolver Raga. Entende? O que desenvolver Raga? Nos apegarmos. E nós nos apegamos seguindo o exemplo daqueles que têm Raga. Raga Anuga, seguindo o passo dos devotos puros de Krishna. Daqueles que são Ragatmikas, dos associados eternos de Krishna. Então o processo da vida espiritual, ele mais poderoso é quando nós estamos meditando no Krishna. Então, portanto, como Krishna explica no Bhagavad Gita, no capítulo 12, que o serviço devocional, no seu estado mais elevado, é mente em Krishna, inteligência em Krishna, sem se desviar. Isso é a posição suprema. Mas depois Krishna fala, mas se você não pode, como nós não podemos ainda, nós não conseguimos, então não tem problema. Krishna fala. Ele diz, pela prática constante do serviço devocional. Então, siga os princípios do serviço, abhyasa, Krishna fala nesse verso. Então, siga os princípios reguladores do serviço devocional com o desejo. Então, significa, temos que seguir o serviço devocional, mas também temos que ter o desejo de alcançar aquela condição que nós não estamos ainda, de indesviavelmente. Então, por esse desejo, então, a pessoa pode alcançar aquele estágio mais elevado. E o serviço devocional é tão poderoso que mesmo que a pessoa ela ainda não esteja nesta plataforma ainda de estar treinando o exercício de seu livre-arbítrio, tudo bem, eu estou atraído por Maya, mas eu não quero. Eu quero estar só atraído a Krishna. Então o serviço devocional é assim. Então, dessa forma, o processo da consciência de Krishna é tão maravilhoso que mesmo nessa condição da vida de grihasta, mesmo na condição de estar no mundo material, existem os princípios do serviço devocional que podem nos purificar, não importa o ashram, não importa o varna que a pessoa esteja. Mas, ainda assim, o serviço devocional, porque o serviço devocional, ele não é condicionado só aos puros. Como está dito,
cheio de desejos materiais, sem nenhum desejo material, com o desejo de se libertar desse mundo material, se ocupe no serviço devocional. Então, portanto, Krishna fala que mesmo aqueles que não podem ou que não conseguem seguir os princípios, as regras estritas de Vaidhi, e Raga, que é seguir estrita Abhyasa, seguir estritamente com o desejo de me alcançar, que é Raga, se ela não pode fazer, não tem nenhum problema, ainda assim existe o Karma Yoga. O Karma Yoga significa que todos podem fazer serviço devocional, mesmo que ainda esteja envolvida no mundo material, mas dedicando fruto do seu fruto a Krishna. E dedicar o fruto a Krishna, não se apegar ao fruto, significa, do ponto de vista social, o grihasta, como buscando artha e kama, ele tem que dedicar os frutos do seu trabalho para Krishna. E dedicar o fruto do trabalho a Krishna neste mundo significa servir ao Guru, servir à missão do Guru, servir aos sadhus, para que eles possam, na sua pureza, na sua dedicação, nos inspirar pelo exemplo dele. Então esse é o processo da consciência de Krishna, que, como o Srila Prabhupada explica, que tem que ser livre da inveja. Livre da inveja significa: eu aceito humildemente a minha posição e não tenho problema em glorificar aqueles que estão mais elevados do que eu. Então esse é o processo da consciência de Krishna. Então eu acho que por aqui nós podemos parar, né, na nossa exposição, esse tema, um tema muito interessante, que fala sobre como que o Senhor Supremo vai vir como Kapila Deva, né? Então aqui nós estamos falando sobre os seus pais, né, que estão se preparando, não, para o aparecimento do Senhor Supremo. Tá? Então vamos ver se temos algumas perguntas. Então eu gostaria daqueles que estão participando no chat, que vocês façam suas perguntas para que eu possa trazer alguns pontos que talvez tenha passado desapercebido, algum acréscimo. Então gostaria de agradecer para a Belma Prabhu, a equipe do Templo da ISKCON no Rio de Janeiro, pela oportunidade de poder participar desta aula. Então, vamos ver aqui. Gostaria de agradecer a participação, a presença, né, do Luiz Rocha Goulart, Hare Krishna. Deixa eu ver quem mais está vindo aqui na aula. Deixa eu ver. Também Mataji Sundarangi, Devidasi, Hare Krishna, Mataji. Alice Ilam, bom dia. Deixa eu ver quem mais. Não tem mais manifestação no chat e nenhuma pergunta. Tá, o Marcelo, que entrou agora, né? Marcelo Magalhães, fez a... Existe espírito doente? Certamente que o espírito não adoece, mas porque o espírito, a Jiva Atma, a alma espiritual, ela tem o seu livre-arbítrio, e no exercício do livre-arbítrio, ela pode situar-se numa condição que ela se torna sujeita às influências do modo da natureza material. Então a alma espiritual pura, que por natureza, de acordo com o Chaitanya Mahaprabhu, é servo eterno de Krishna, quando ela perde essa condição de serviço eterno de Krishna, ela está condicionada no mundo material, ela está numa condição doente. Então o que é a condição doente da alma? É interessante que a natureza da alma, ela é Tatastachari, ela é uma energia de Krishna. Ela não é Purusha. Krishna é o Supremo Purusha. Govindam Hadi Purusham Tamaham Bhajami. Então quando a alma quer Shakti, quer ser Purusha, aí ela está numa condição doente. E é interessante também que mesmo que essa condição, que a gente fala, mas nós somos Purushas ou nós somos Shakti? Então esse ponto é muito interessante porque nós encontramos
essas duas definições nas escrituras védicas, por exemplo, no Vishnu Purana, ou mesmo na Bhagavad Gita. Se descreve que a alma é Purusha, ou ela é Akshara, que é espírito. Então, nós somos Purushas ou somos Shakti? Do ponto de vista da nossa posição constitucional, somos Shakti, energia de Krishna, servo eterno de Krishna, parte da energia marginal de Krishna, que servimos a Krishna na associação com sua energia interna. Krishna tem as manifestações da sua energia interna, a personificação da sua energia interna, que são os parishads, as almas eternamente liberadas do mundo espiritual. E esses parishads, essas servos eternos de Krishna, são o modelo, são os ragatmikas, modelos de serviço devocional espontâneo a Krishna. E aquela alma, quando ela se aproxima deles, associa deles, esse processo é chamado Raga Anuga, ela quer seguir o exemplo delas. Ela não alcança a condição de Purusha, alcança a condição de Shakti, de serviço a Krishna. Mas, no que diz respeito à energia material, quando esta alma está na condição de espírito doente, esquecida da sua natureza espiritual, ela se associa com a energia material. Então, a função da energia material é, primeiro, Maya tem o poder de fazer a alma esquecer da sua natureza espiritual, como Shakti, como servo eterno de Krishna. E como ela esquece, esse esquecimento da alma de sua natureza espiritual é a sua doença. E aí, na doença, ela alucina. E qual é a alucinação doentia da alma? Ela pensa que ela é Purusha. Então, portanto, o conceito de Purusha, de desfrutador, implica desfrutar de uma energia. Então, a energia material, ela se apresenta perante a alma. Olha aqui, desfruta de mim. Então, porque uma Shakti de Krishna se apresenta como desfrutável, esta Shakti, na sua condição doente, pensa que é Purusha. Então, portanto, se descreve que existe a energia material constituída dos modos da Bhagavad Gita, e depois tem as outras energias que está desfrutando dessa energia. Então, a descrição da alma espiritual como Purusha e de Krishna como o supremo Purusha. Mas essa condição é apenas uma denominação de nós. A nossa denominação nesse mundo material como Purusha está em relação apenas com a energia material de Krishna. Então, dessa forma, a alma espiritual, em relação com a energia espiritual de Krishna, ela é Shakti. Mas com a energia material, ela pensa que ela é Krishna, que ela é Purusha, e ela tenta desfrutar dele. Então, portanto, é nessa condição de espírito doente, de alma doente, que nós nos envolvemos no mundo material. Então, portanto, nós temos que curar essa condição doentia da alma espiritual. Por isso é importante entendermos a diferença entre Purusha e Shakti. A característica do Purusha também é a vontade, tá certo? Krishna é o Purusha supremo, ele é a vontade supremo. Então tudo que Krishna deseja se realiza, mas Krishna realiza a sua vontade pelas suas Shakti. Entende? Então quando a vontade de Krishna é a única absoluta. Krishna ele é o único que tem um pleno livre-arbítrio, a vontade dele se manifesta, porque a energia dele é para satisfazer a vontade dele. Agora, quando nós pensamos que somos Purusha, também temos a vontade. E para satisfazer essa vontade, Maya se apresenta.
Mas só que Maya não pode satisfazer a alma, porque a alma não é purusha, entende? E, portanto, nós temos que... Então, essa é a diferença entre o princípio do purusha e do purusha de Prakriti. Então, todas as almas desse mundo material são purusha. Aí você fala, não, mas purusha é só os homens, as mulheres não são purusha. Sim, a mulher também é purusha nesse mundo material. Então, aquela alma que está no corpo feminino, não é que... Por isso é dito que o feminino, ele lembra mais o espírito, por isso que as mulheres têm mais sensibilidade para a vida espiritual, mas também as mulheres, como sendo almas condicionadas, também estão exercendo a vontade de ser purusha, de querer dominar, controlar. Então podemos ver mesmo no mundo, o homem e as mulheres estão brigando entre si para ver quem é o purusha. Primeiro houve o purusha do machismo, agora tem a purusha do feminismo. Então, na verdade, apenas se troca o aspecto externo, mas na verdade, em essência, nós não somos purusha, não temos que desfrutar dele. E temos que entender que essa natureza de purusha e prakriti no plano espiritual arquetípico não pode ser comparado com o conceito de purusha e prakriti no mundo material, ou seja, na forma do masculino e o feminino no mundo. O masculino e feminino no mundo material, ele também é uma condição doentia de que tanto o feminino como o masculino no mundo material quer ser o purusha. Então todas as entidades vivas nesse mundo material querem ser, dá uma olhada, olha aqui, vai na sua casa, o seu gato está querendo ser o purusha, controlar os humanos. Todos os seres estão querendo dominar o outro para satisfazer os seus próprios desejos materiais. Tá claro? Então deu para entender o que significa o espírito doente. Tá? Então vamos ver se tem mais outra pergunta. Tá? Sim, a alma causa... Alice comenta, né? Invejosos de Krishna, nós causamos o nosso enredamento no mundo material. Então, Mataji Sundarangi também fez uma observação aqui. Porém, as jivas em relação à Prakriti, ela é superior, não é mesmo? Logo, por isso, não seria essa ilusão de ser puro? Sim! Exatamente. Entendeu? Quando a diva pensa que ela é controladora da energia material, é exatamente esse estado que é ser purusha, de ser o controlador. Mas nós não somos controladores. Por isso é dito que as causas, entende? No Bhagavad Gita explica 5 causas. Primeiro, nós pensamos que somos a causa, depois tem a natureza material é a causa, depois tem a causa última. É sempre Paramatma, o Senhor Supremo. Ele é o Govindam Hadi Purushantam. Quando esse fator é esquecido, é o problema. Então, essa é a condição doentia deste mundo material. Então, vamos lá. Tá. Alice fala, sim, eu me lembro, grupo de mulheres contra homens, esqueci o nome não entendi, você digitou a sua oração aqui, tá? Mas exatamente, dá uma olhada, vamos ver a nossa vida. A criança nasce, o bebê quer ser o purusha, ele quer controlar a mãe, quer controlar o pai, aí a mãe dá uma educação para a criança, para que ela não seja purusha. Então, o Dharma neste mundo material é para nos curar dessa tendência de querer ser o senhor desse mundo material. É o que nós aprendemos dos pais. E aí o filho tem que aprender a ver a mãe ou o pai como o verdadeiro purusha, não ela. Então aí a pessoa passa, e daí a criança sai da família, aí ela vai para, se socializa, ela vai na escola, ele na escola, entende? Ela tem que aceitar os deveres. Então, aceitar o Dharma é o antídoto para querer ser o Purusha. Entendeu? Aceitar o Dharma significa que nós aceitamos a nossa condição de pertença no mundo material, mas também aceitamos a condição de hierarquia. O fato de aceitar
a hierarquia da família, dos pais, do cônjuge, da sociedade, dos mestres, dos líderes e do guru, vai nos treinar para entender e cair na real. Não sou Purusha. Eu não sou Purusha. Tá claro? Então vamos ver se tem alguma outra pergunta aqui. A atividade de harmonia. Exatamente, somos servos eternos de Krishna. Chaitanya Mahaprabhu deixa bem claro isso, não? Eu não sou Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, não sou nada de Vanaprastha, Sannyasa, eu sou servo do Senhor das Gopis. Então nós estamos aqui aprendendo. Então o Dharma, ele nos permite que nós possamos constelar na vida espiritual, constelando nos diferentes sistemas, família, comunidade, sociedade, empresa, nós estamos nos curando para aceitar a nossa pertença de servo eterno de Krishna. E para isso aceitamos também Mariada, etiqueta. Esse é o processo para curar a doença da alma espiritual. Tá certo? Então eu acho que por enquanto, por isso, já deu para nós tratarmos bem sobre esse assunto, não? De como que tudo que fazemos nesse mundo material tem um propósito. O mundo material não é nada por acaso. E esse propósito último é estabelecido pelo conhecimento espiritual, pelo conhecimento védico, sob a orientação do mestre espiritual. E aí nossa vida se torna progressiva. Então, Hare Krishna, até outra oportunidade. Obrigado pela participação de todos vocês. Hare Bol.